dia, Rafael. Aqui é a distância. Bom, então, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme nos estejam a ver em casa. Hoje fazemos mais um vídeo em que estamos a falar um pouco sobre o trabalho do Centro Cultural do Morgado e o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Já tive a oportunidade de falar com alguns músicos que foram adiados relativamente à pandemia, também com a Andreia Mateus, uma artista que já fez uma exposição ainda este ano. E agora venho falar de uma forma diferente, não por Zoom, presencial, com o artista que está a desenvolver um projeto em parceria com a Câmara e com o Centro Cultural do Morgado, que é o Depósito Artístico, que está a decorrer na adega cooperativa de Arruda dos Vinhos. É exatamente aí que estamos situados a fazer esta conversa. Estamos na antiga destilaria. E portanto, só enquadrar, porque no âmbito deste projeto já tive a oportunidade de fazer 2 artigos relacionados com a adega cooperativa e um mais especificamente com este projeto do Depósito Artístico. A adega cooperativa da Arruda dos Vinhos é inaugurada e fundada em meados do século XX. É uma infraestrutura de grandes dimensões e, à época, de grande importância para o território de Arruda dos Vinhos, nomeadamente porque o território é marcado por pequenos, por minifúndios, digamos assim, não havendo grandes latifúndios, e, portanto, para a economia local, esta infraestrutura e esta cooperativa foi fundamental para a alavancagem da economia local. E, portanto, esta infraestrutura tem avançado no tempo e conserva ainda muito daquilo que é a paisagem industrial do século XX, conserva muito daquilo que é a memória local, uma memória ligada ao território, que tem uma capacidade também ela intergeracional, porque ao longo dos anos, quando as campanhas eram realizadas e quando as campanhas são realizadas, muitos jovens trabalharam também aqui nesta infraestrutura para fazer a campanha, para fazer o vinho, e portanto o vinho tem uma ligação muito estreita com a Arruda dos Vinhos, e comunicar e reportar com uma visão artística é de todo interesse do trabalho do Centro Cultural do Morgado. Tenho comigo o Augusto Pinheiro, que nós tivemos o prazer de convidar para desenvolver este projeto aqui na adega cooperativa. O Augusto recebeu logo muito bem e ficou muito feliz por poder fazer este trabalho, porque ele já me tinha confidenciado que já tinha um interesse com esta infraestrutura, e havia aqui um manancial de um potencial, com certeza, para desenvolver um trabalho que o agradasse. Antes disso, só enquadrar que o Augusto Pinheiro é um artista de Arruda dos Vinhos, tem desenvolvido um trabalho em várias disciplinas ao longo de muitos anos, é alguém que eu gosto bastante com o seu olhar mais detalhado. Fizemos aqui um barulho, mas faz parte, estamos em movimento, não é? E o Augusto tem trabalho realizado ao nível da fotografia, ao nível do desenho, ao nível da aguarela, também já estiveste ligado à música, portanto é alguém um artista que tem feito muitas coisas e que, tendo em conta o contexto e o seu olhar, quisemos convidá-lo para fazer este trabalho. Eu vinha falando no sentido em que já tinhas pensado em de facto fazer um projeto aqui na adega já há mais anos, agora surgiu o convite. Já estás a trabalhar aqui na adega desde o confinamento, desde março. Desde março tenho estado a fazer tenho estado a atualizar um blog onde ponho as imagens que vou fazendo, que vou trabalhando, e já tinha efetivamente uma ideia peregrina, por assim dizer, já há muitos anos, de pegar na estrutura e nas formas, nas texturas. A luz brinca muito com este espaço, com estes materiais, e já tinha efetivamente há muitos anos pensado
em abordar isto em fotografia. E agradeço o convite porque acabei por, sem ser essa a ideia inicial, que é a ideia de trabalhar o desenho, que ainda irei fazer, mas tenho andado a desenhar com a luz, sobretudo, porque me fascinam as texturas, fascinam-me não só a decadência de muitas coisas, mas isso acontece nas estruturas industriais, mas sobretudo a diversidade dos materiais e a forma como a luz os mostra ao longo do dia, ao longo do ano, e é bom ter sempre um período alargado de tempo, sobretudo para trabalhar com a luz natural. E isso fascina-me. Quem for visitar o blog, que é a oficina, Depósito Artístico.eu, a Câmara também faz a divulgação. Tem havido com alguma regularidade, com alguns interregnos aqui e ali, mas são sobretudo desenhos com luz. Ainda bem que só tive a possibilidade de fazer isto agora, porque se calhar já tinha a maturidade estética para o fazer, sobretudo. Mas a abordagem é só essa, não estou a tentar documentar a arqueologia industrial, não estou a tentar documentar a decadência ou a evolução, seja o que for, na adega cooperativa. Estou simplesmente fascinado com a maneira como a luz brinca com todas estas coisas, com as maquinarias, com os tubagens, com as cabelagens, com as torneiras, os interruptores, tudo. De certa maneira, o humano está lá implícito. Penso que ainda não publiquei uma única imagem onde haja uma presença humana, embora já tenha feito algumas, não é? E o que há de animal são os pombos, talvez, que são uma presença também, fazem parte e tem sido, sobretudo, essa abordagem. É o meu olhar sobre estas coisas. Não é um documentário. Não, sem dúvida. É óbvio que ao convidar-nos para fazer esse trabalho, eu já tinha percepção também daquilo que é o teu olhar e à partida como é que tu te irias debruçar sobre isso. No entanto, acaba sempre por haver uma documentação desse olhar ligado ao espaço, mas que é o teu olhar. Ou seja, não é com o objetivo de fazer a fotografia, de documentação, sim, sabia que não era isso que eu documentei, o desenho, sabia perfeitamente que não era isso que ia ser feito. É algo super interessante que me desinteressava, que é agarrar numa infraestrutura que tem uma determinada história, tem um determinado contexto, mas saber que lhe ia ser atribuída novos significados com um olhar muito específico que é mediado por ti. Por esse teu olhar. Eu tenho... O que é disto estava a pensar nisso e a pensar efetivamente, refletir um bocadinho sobre o desenho. O que é o desenho? E há várias abordagens e muita gente tem pensado e refletido sobre o que é o desenho. Mas a conclusão a que eu chego é que efetivamente o desenho é uma intuição de instantes, é uma intuição do espaço, é uma intuição dos volumes e das formas, e é qualquer coisa de muito pessoal. Por isso é que eu digo, de alguma maneira, usando a fotografia, eu não estou a fazer mais do que desenhar. Estou a desenhar, é uma observação que poderia perfeitamente desenhar. Aquilo que tenho fotografado é desenhar, portanto, aquilo para mim é desenho. Não estou a usar carvão, nem grafite, nem materiais, mas para mim aquilo é desenho. Evidentemente, quando abordar o desenho, naquele sentido um bocadinho mais visceral, não vai... Eu sei que e já fiz algumas abordagens, como é óbvio, não há uma relação, não há uma correlação imediata entre o espaço e as coisas. O que irá surgir tem a ver com o gesto, mas tem a ver com
a recriação deste organismo, desta estrutura toda, na minha mente. Portanto, essa acaba por ser qualquer coisa de mais espiritual, nesse sentido, do que propriamente a abordagem do desenho pela fotografia. Mas podemos enquadrar aqui uma experiência em curso, não é? Podemos enquadrar aqui um bocadinho a questão, não é? Porque, portanto, eu, se não me engano, começaste a vir para aqui em março? Foi em março, não foi? Portanto, a ideia inicial, nós no Centro Cultural do Morgado estávamos a trabalhar no segundo trimestre de programação, porque temos a agenda cultural organizada por trimestres, e portanto foi no âmbito desse trimestre que surgiu uma parceria com a Adega Cooperativa e começámos a trabalhar neste âmbito. E tínhamos aqui no início duas visões. Uma delas tinha que ver, e que já tive a oportunidade de falar com ele, que foi com o Aníbal Zola, um contrabaixista, cantautor, em que ele iria exatamente atuar onde nós estamos, nesta destilaria, não exatamente neste local, um pouco mais ao lado, mas com um cenário idêntico, na perspectiva de criar esse cenário mais intimista. E foi na altura que também convidámos o Augusto para fazer esta espécie de residência na Adega Cooperativa, para que, já não me lembro qual era o dia que estava programado, mas iria haver um dia em que o Augusto ia fazer uma primeira, digamos que, apresentação dos trabalhos que estavam a ser feitos. Nesse dia também iria tocar o Aníbal e, portanto, iríamos ter mais atividades à volta desse dia, mas a verdade é que a pandemia também permitiu uma outra coisa, aqui principalmente. Bom, então tivemos aqui um pequeno interregno por questões técnicas, mas não há problema. O que eu vinha a perguntar ao Augusto era exatamente, eu vinha a falar no sentido em que nós tínhamos um determinado timing pensado para as coisas acontecerem, entretanto esse timing foi alargado e eventualmente permitiu ou permite, ou vai permitindo a que se continue a explorar as coisas com maior detalhe. O que eu te queria perguntar era se sentiste essa capacidade de eventualmente conseguir trabalhar as coisas com maior detalhe e se calhar pensar este trabalho de uma outra forma, ou com uma maior longevidade, ou com uma maior capacidade de criar um manancial ou um potencial artístico maior, para depois ser trabalhado com mais profundidade. Se não, e já agora se a pandemia, lá está, teve alguma, ou que influência é que ela teve no teu trabalho, no teu olhar e na tua visão? Teve um impacto grande, acho que teve um impacto na vida de toda a gente. Para já tive que fazer um reajuste considerável nas minhas rotinas. O agregado familiar aumentou, tive que estar mais disponível também para tarefas domésticas, visto que a minha companheira continua a trabalhar. Mas por outro lado, foi bom porque pude valorizar melhor aquilo que estava a fazer. Poder analisar melhor as imagens, poder refletir sobre aquilo que tinha feito e sempre com a possibilidade de voltar aqui. Às vezes vinha aqui à adega apenas para passear e para conversar um bocadinho com as pessoas, para sentir este organismo, olhar para pequenos detalhes, porque às páginas tantas vou-me fixando nisto ou naquilo e depois tenho que fazer uma pausa para deixar que tudo aquilo que assente e que possa vir com o olhar mais fresco, por assim dizer. Foi bom nesse sentido, até para refletir em termos estéticos do significado daquilo que estava a fazer, não é? Tanto na parte gráfica, porque é uma componente muito importante para mim, que eu valorizo imenso, como poderão ver nas imagens. Há uma componente gráfica muito forte, muitas vezes abstrata mesmo, é essa parte que me fascina sobretudo, mas também
para uma compreensão. De certa maneira, já tenho aqui uma espécie de um mapa feito na minha cabeça, tenho um mapa do espaço, dos locais, dos cantos, dos recantos, e é curioso porque tem havido também transformação nisto, não é? Tem havido alguma... a vida própria disto, não é? As pessoas vão preparando, já se sente que se estão a preparar um espaço para a campanha. Este período de desconfinamento há aqui outras dinâmicas que estão a acontecer, e isso é interessante também, é interessante. E estou-me a tentar entrosar um pouco mais com as pessoas para que também as possa, de alguma maneira, mostrar o meu olhar sobre as pessoas, sobre o que fazem, sobre quem são. E para mim é complicado porque sou uma pessoa, por natureza, sou introvertido. Pronto. E acaba um bocadinho por ser mais complicado essa parte com as pessoas, sempre um pouco mais de cuidado, um pouco mais de tentar perceber. Mas isso é muito interessante o que tu estás a dizer, porque agora o facto de estares a falar que já se nota essa mudança e a preparação para a campanha. Geralmente a campanha começa em setembro, eu diria meados. E realmente é muito interessante porque provavelmente vais ter a capacidade quase de fazer um ciclo de um ano aqui. E por acaso essa ligação desse ciclo do ano às várias fases que nós estamos no ano vai trazendo essa transformação, não é? Porque agora, se tu já começas a sentir uma determinada preparação, há de haver a altura em que a preparação há de ser maior, provavelmente poderás estar aqui quando a campanha estiver a decorrer. É maior permanência. É maior permanência, porque vai uma coisa completamente diferente e até inclusive uma ligação humana completamente diferente, porque automaticamente chegam pessoas a esta atmosfera, não é? Porque ao longo do ano estão aqui uma série de pessoas, durante a campanha há um reforço da equipa e chegam novas pessoas, para além das pessoas que vêm trazer coisas, e depois há o terminar desse ciclo também. Quer dizer, há de haver a parte que há a trabalhar o vinho, e depois há outra vez o terminar desse ciclo. Sim, vai ser interessante. E não dá para perceber muito bem quando é que começa e quando é que acaba. Exatamente. É ato contínuo. Exatamente. Acaba por haver uma repetição. Exatamente. Eu não serei incapaz de antecipar, seja o que for. Sim. Não faço ideia, portanto mas há de ser delicioso. É um desafio e ainda bem que o projeto começou naquela altura, em março, porque talvez e o prolongamento que a pandemia acabou por dar ao projeto permitiu-me, se calhar, compreender melhor, ou pelo menos ter ferramentas para conseguir compreender melhor o que é que se está a passar. Porque há uma série de áreas que estão por explorar, para mim são território não explorado ainda, não é? E de certa maneira tenho tentado até não alargar ainda a intervenção, por sentir também que preciso de informação, preciso de recolher alguma informação para poder abordar essas áreas. Sim. Nomeadamente as áreas onde há intervenção humana, onde há pessoas. E eu penso que é preciso ter cuidado, é preciso compreender primeiro e abordar as pessoas e até, de certa maneira, conseguir transmitir-lhes a ideia do projeto. Não é? E às vezes não é fácil, não é? Sim. Umas fotografias está a dizer, mas o que é isto? Sim. Não, e não são fotografias evidentes, descritivas. Pronto, exatamente. Não são fotografias documentais, não é um documentário. Mas elas ganham daquilo que tu tens publicado e de algumas coisas que eu tenho estado a seguir, e eu tenho estado a trabalhar relativamente próximo contigo, elas, imaginando-as expostas enquanto um corpus,
Aí sim ganham essa componente de entre aspas, de documentário. Um documentário que acaba por ser, na minha visão, em duas dimensões. Um documentário pessoal da tua energia, do teu sentimento, do teu olhar, da tua expressão, mas o facto de, quando elas são todas juntas, dada a dimensão e a diferença também que elas têm entre o exterior, o interior, etc., é impossível não comunicar essa ideia de, não é documental, de facto não é documental, mas que reporta aqui este espaço. E eu acho que elas juntas ganham, já se sente que ganham uma força e um caminho muito forte. Eu sinto isso, não sei se... Sim, isso. Eu tento olhar para todas as imagens e pensá-las como um todo. Mas, na verdade, tenho também a necessidade de as tentar organizar por sequências, por assim dizer. De cada vez que preparo um conjunto de imagens para publicar, isso é só uma parte como ela que tenho, tem que haver uma relação entre elas, não é? E às vezes parece que não há uma relação entre o que tem vindo a ser publicado e esse talvez uma dificuldade que se pode apontar, não haver uma sequência mais lógica, mas não tem que haver uma sequência mais lógica. Portanto, há imagens que eu publico, se calhar agora em junho, mas que têm uma relação mais próxima com outras que publiquei em março. E até porque isto começou, a ideia de usar a fotografia começou meramente por acaso. Quando cheguei aqui no início do projeto, agarrei no telemóvel e fui fazendo alguns registros mais para ajudas visuais. Sim. Não, isso é importante contextualizar para as pessoas depois não ficarem confusas, porque nós estamos aqui a falar de fotografia e desenho. Sim, a ideia inicial era desenho. Exatamente. Como disse, tentar abordar isto e na altura a questão que eu pus foi como é que eu vou abordar? Vou para a linha simplesmente e vou usar cor e isso, mas depois de uma visita pensei, não, isto não faz muito sentido. A relação material com isto, se calhar tem que ser uma relação mais primordial, uma coisa mais, eventualmente com materiais menos novos, por assim dizer, mas mais simples, mais ligados à terra, mais, estou a pensar em carvão, giz, esse tipo de coisas, e mesmo tentar aproveitar alguns resíduos do vinho que eventualmente podem ser usados. Ainda tenho que averiguar a permanência, mas podem ser interessantes, pode ser interessante fazer isso. Mas é um processo que ainda não, esta investigação, isto é um processo que eu ainda não concluí. Tenho feito algumas experiências e a pouco vou-me preparando para abordar o desenho, que será feito alguns aqui, eventualmente, outros no sossego do ateliê, por assim dizer, mas como eu já referi há pouco, pode ser uma abordagem mais figurativa, mas provavelmente não vai ser. Provavelmente não vai haver uma relação direta, porque nesse aspecto acho que a fotografia cumpre, enquanto meio de desenhar, meio de desenho, enquanto médio, a fotografia parece-me cumprir muito bem essa função. Especialmente esta fotografia que está preto e branco, que lida com os... Vamos a isto. Siga. Ora então, regressando aqui à conversa, ia-te perguntar, quando tu entraste aqui dentro e começaste a trabalhar, o que é que eventualmente te chama mais a atenção, ou que maior curiosidade te desperta, ou que maior prazer te dá a encontrar? Há alguma coisa que te chama assim mais a atenção nesta estrutura, ou é mesmo só o todo?
tem dias. A luz, no princípio foi mais a luz. Isto comecei em março, o sol estava muito mais baixo e o jogo da luz no interior das instalações e depois ali junto aos depósitos de betão fascinaram. Davam muito relevo às texturas, à ação do tempo sobre as coisas, sobretudo. Fascinou-me. Mas depois, isto é um processo, não é? Às páginas tantas, enquanto estou ali fascinado com coisas maiores, com jogos de luz e de sombra um bocadinho maiores, a atenção foi sendo despertada por detalhes, pequenos detalhes, desde os manómetros da temperatura, alguns com alguma condensação interior, fazem assim umas imagens um bocado estranhas a princípio, mas também objetos que são correntes, de uso corrente, para juntar tubos, os tubos, pequenas coisas. E o que é que tu... O tempo não foi sempre a mesma coisa, foi um conjunto. Isso também permite depois juntar tudo e às páginas tantas incorporar tudo aquilo neste organismo, porque faz parte. Sim. Está tudo incorporado. Não, sem dúvida. E nós falávamos aqui off the record, digamos assim, da importância da preservação da memória, não é? Porque esta infraestrutura e esta cooperativa foi, ao longo dos anos, a instituição, dada a dimensão da vila, com uma importância muito grande. Não só do ponto de vista económico, mas até do ponto de vista da transformação da paisagem e dos tempos do território, digamos assim, porque o Augusto ainda se lembrará melhor do que eu, apesar de eu ainda ter algumas memórias relacionadas com isso. Né? Na altura da campanha, a vila era completamente invadida por tratores, não é? Isto andava a outro ritmo, não é? A questão de nós vermos as carrinhas a passar com as pessoas para irem fazer a vindima e... Sim, as pessoas de manhã junto ao hospital, à espera que alguém chegasse para os levar para a vindima. Portanto, estamos aqui... Isso. E era miúdo, cheguei a fazer aqui algumas campanhas, a recolher amostras de vinho, a levar para aquelas máquinas que mediam o pH e o grau alcoólico e perceber das diferenças que havia de umas vinhas para outras, das pessoas que tinham um determinado tipo de cascas e vinhas velhas, e tudo isso, a importância que tinham também para dar. É evidentemente depois todo o outro processo de luteamento do vinho passou muito ao lado, não foi propriamente uma coisa que me interessasse, mas sim, recordo-me bem da azáfama. Sem dúvida. Era aquilo que falavas há pouco, eram muitas pequenas propriedades e que depositavam aqui as uvas, não? Sim. Depositavam as uvas, evidentemente, mas sempre ouvi e tenho a memória muito fresca em relação a isso. Sempre ouvi as queixas dos produtores, não é? Que aquilo não era bem pago, que se calhar não valia a pena, e se calhar não vale a pena, numa escala de propriedades. Tinhas propriedades com menos de 1 hectare, pessoas que tinham propriedades de 2, 3, 4 hectares. Dificilmente é rentável, a não ser que houvesse capacidade de produzir com altíssima qualidade. Sim. Portanto, uma escolha de melhores castas, mas isso trazia um risco, há um risco inerente também, mas a agricultura tem esse risco inerente, nunca sabes se a colheita será boa ou má. E se tiveres uma má colheita, num ano,
provavelmente no ano seguinte também não vai ser grande coisa. Quando muito ali a 3 anos irá recuperar ou não. Portanto, é o risco. E para os pequenos produtores é o risco maior ainda. Sim. Eu agora não tenho de cabeça, mas num artigo que escrevi exatamente que ao Centro Cultural do Morgado, que está na página de Facebook, ali na década de 90, no início da década de 90, final de 80, a produção estava a um nível muito alto, e se nós voltarmos ainda uns anos atrás, eu recordo-me de ver o número de população da Ruda, do Conselho, e o número de sócios da ADEG, e era uma coisa que era uma percentagem enormíssima, ou seja, era uma coisa que era uma comunidade quase a trabalhar para... Não era só gente do Conselho, portanto, quando sei, não era só gente do Conselho. Esta ADEG recolhia... Sim, também tinha... recolhia muitas uvas de pessoas que tinham propriedades fora do Conselho. Porque, além disso, havia outras adegas cooperativas, do Sobral também, havia, na região da Alenquer havia umas quantas que, entretanto, entraram em decadência, fecharam, outras que se foram mantendo, porque temos de ter atenção que esta é a região do país onde se produz mais vinho, de longe, mais que no Alentejo, mais que no Douro, é na região oeste onde se produz mais vinho no nosso país, portanto é uma região rica nesse aspecto. Mas deixa-me só colocar-te aqui uma pergunta que é, sabendo que nunca foi essa a tua preocupação e o teu objeto do teu trabalho, em que medida julgas que, ou que será possível ou não, que o teu trabalho de alguma forma acaba por transportar toda essa memória com ele? Onde é que tu achas, ou se achas, que será possível encontrar essa memória nesse trabalho que estás a desenvolver? Ou ainda estamos muito cedo? Não sei. Registar uma memória, se calhar, é mais o campo da literatura, não é? Eu posso, nas minhas imagens, evidentemente há uma ou outra, talvez mais do que isso, até bastantes, que me podem invocar memórias. Posso invocar algumas memórias, mas dificilmente com fotografias, especialmente. Não sei se podes registrar uma memória. Podes fixar qualquer coisa e isso pode-te invocar o que sentias naquela altura, ou para algumas pessoas a presença do local ou o contacto que tiveram com alguns objetos que eu fotografei, pessoas que trabalharam aqui, pessoas que passaram por aqui, que se recordam disto ou daquilo e que eventualmente podem dizer, olha, este interlocutor ainda lá está. Exatamente. E isto ainda existe. Ainda é isto. Em algumas coisas até é curioso, especialmente aqueles objetos em ferro fundido que são coisas que eram fabricadas aqui perto, em Torres Vedras, de empresas que hoje já não existem. Que são memória, efetivamente. Aliás, isto temos aqui por trás, não é? Sim, mas registar uma memória apenas com uma imagem, com um desenho, não sei. Penso que isso aí é o campo da literatura. Da literatura, do cinema, eventualmente. Mais do cinema, talvez, e da literatura, do que propriamente do desenho, da fotografia, da pintura, seja do que for. Mas sim, as imagens podem ter a capacidade de reativar algumas memórias, de reativar alguma coisa em quem vê, não é? Mas isso depois será um processo individual, é um processo muito privado.
Sim. Não só. Eu não fotografo a pensar. A minha questão, sim. Para recordar. Exatamente. Nós, quando estávamos a falar, quando eu propus a questão, coloquei-te exatamente no sentido em que essa nunca seria a tua preocupação e nunca foi essa a tua preocupação. Mas até quando nós estamos a falar de memória, mais até do que a pessoa, claro que a memória pode ser vista de uma forma muito pessoal, como tu estavas a referir. Portanto, tu fotografas um sem fim, fotografas um interruptor, fotografas uma mangueira que seja, não é? Pode haver essa relação pessoal de alguém que esteve por aqui a olhar e isto ainda aqui está, ou eu trabalhei com isto. Sim. Portanto, isso ganha depois ganha uma vida, o trabalho, sim, nós não temos controle. Claro. Não temos controle sobre ela. Claro. Mas não é a mesma coisa que ser alguém que teve a relação com as coisas, descrever essa relação. Claro. Pelo discurso, pela escrita, seja a descrição dessa relação não está nas imagens. Completamente. Nunca estará nas imagens. Não, as imagens é algo que podem ser um complemento, um ponto de partida, um catalisador, eventualmente, para esse relato. Não, é algo que está lá de uma forma, não direta, mas subtil. Sim. É aí nesse sentido que... É como a presença humana. Exatamente. É sempre essa perspectiva. Nesse aspecto, sim. Temos muito fundo outra vez. Eu lembro-me que estavas a falar dos pombos, que era a última coisa natural que estava aí. Sim, não é a última coisa natural. Os pombos estão aqui, os pombos instalaram. Sim, porque nós estávamos a falar da questão de memória. Com certeza que não há só pombos, há outros animais e outros organismos. Mas estou falando com animais. Nestas estruturas têm essa. Existem, fazem parte Sim, também, não é? sim, porque nós estávamos a falar da questão da memória e estávamos a falar no sentido como o material, de alguma forma, de uma forma que não é explícita, mas implícita, de alguma forma pode transmitir essa questão da presença humana, da memória, e ao fim e ao cabo. E é aí que também nós, do Centro Cultural, nos situamos um bocadinho, que também nos interessa, sendo sempre um olhar mediado por ti, interessa-nos esses interruptores, essa luz, tudo isso que acaba de alguma forma por ficar reportado desta primeira fase da fotografia. Depois há a questão do desenho, que há de ser outra questão, que é outra questão, mas nesta questão da fotografia, por exemplo, é fundamental porque essa luz, um dia que este edifício eventualmente possa não vir a existir ou uma coisa qualquer, essa luz nunca vai incidir mais dessa forma, ou que ele seja transformado, ou seja... Sim, deixa-me só dizer isto. Estás-me a lembrar uma coisa. Só para terminar. Não percas a ideia antes que eu perca a minha. Okay. Nesse aspecto, acaba por muitas das coisas que eu fotografei e que as vi apenas como formas, como objetos, como motivo para fazer uma composição gráfica, a verdade é que muitas dessas coisas podem ser datadas, não é? Há coisas que provavelmente estão aqui desde o início da fundação da adega. Há outras que são acrescentes, que são mais recentes, têm a ver com... Mas sim, dessa maneira é um bocadinho um olhar forense. Há um olhar forense, aqui um bocadinho dos vestígios, não é? Dos vestígios que foram ficando e do uso que lhes foi dado, e sim, sem dúvida. E sempre dessa visão implícita. Não é a minha preocupação. Não é a tua preocupação, mas está lá de uma forma implícita e agora, pronto, eu estou a falar de um olhar externo, quem está a olhar para o teu trabalho e a pensar depois outras possibilidades. E dentro dessas possibilidades, até inclusive, possivelmente durante a exposição, ou não, há uma série de hipóteses de colocar esse olhar implícito em comunicações ou dialogar com outras coisas e se criar esses momentos, que é uma coisa também muito interessante. Ou seja, que é, tu, quando estás a criar, a tua preocupação nunca é esse. No entanto, há um olhar mais atento, há uma série de coisas lá implícitas. E isso pode abrir uma porta
para abordar o teu olhar e abordar uma outra coisa mais ampla daquilo que está implícito. Não é? E esses diálogos podem ser criados e consegue-se, lá está, ter uma visão e uma conversa e a criação de conhecimento, digamos assim, de uma forma, acho eu, mais ampla ou mais profunda, mas isso depois é um trabalho quase de curadoria. Sim, eu penso que acaba por haver sempre a possibilidade de se olhar para o conjunto de várias maneiras. Uma delas pode ser as implicações que se tem com as coisas, que as imagens têm com a memória. Outra coisa pode ser a própria reflexão sobre o tempo. Não é? O tempo. Outra coisa pode ser uma mera reflexão sobre a estrutura, sobre o organismo, sobre como é que estes blocos se foram, estão aqui e funcionam, sobre a funcionalidade que tiveram. Há sempre essa possibilidade de abordagem. Mas se formos por aí, tem que ser esse tipo de abordagens mais específicas. Se calhar são coisas, na minha opinião, mais académicas. Pronto, vais com um olhar, queres desenvolver uma tese sobre isso e desenvolves um projeto a partir daí e tens que ser mais rigoroso, se quiseres. Nunca foi de todo a ideia inicial deste projeto. Não foi de todo isso. Este projeto tem sempre muitas leituras implícitas. Não é? Sim, mas a verdade, por acaso, há uma coisa curiosa, que há dias pensava nisto, que era o que é que um arquiteto pensa disto? O que é que um arquiteto pensa? O que é que um arquiteto vê aqui? Foi um pensamento que me ocorreu. Foi um dia que estava mais fixado nas maiores estruturas e o que é que, em termos gráficos, o que é que aquilo podia dar. E dei-me a pensar nisso. O que é que um arquiteto pensará disto? Sim. Qual é que é a visão? E isso que tu estás a dizer é muito importante porque lá está, são abrir campos de discussão. E de reflexão. E isso é o mais incrível, porque lá está, como tu dizes, tu pensaste o que é que um arquiteto pensa disto? E eu posso perguntar o que é que um sociólogo lê disto? O que é que ele pensa disto? Sem dúvida. Ou seja, há tanta coisa aqui que pode promover leituras implícitas que nos leva para um campo de reflexão super interessante. Muito rico. E inclusive, até mesmo na tua obra, no trabalho que estás a fazer, uma determinada imagem numa fotografia, que se a leitura é feita por um arquiteto com o sociólogo, quer dizer, ele vai identificar coisas diferentes. Um vai ver logo a presença humana de uma forma, o outro vai ver cada um tem a sua abordagem. E isso, eu acho que é isso que também é muito interessante neste projeto de Depósito e neste projeto de Centro Cultural, que é criar conhecimento sobre as coisas, ou seja, partirmos do objeto artístico, ou melhor, neste caso até partimos primeiro de um espaço que está marcado e que nós incidimos sobre ele, mas há um olhar em um objeto artístico, mas que é um ponto de partida para o pensamento e para uma série de discussões, ou pode servir também para isso, ou seja, serve o artista, como é óbvio, e serve a sua vontade sempre em primeiro lugar, mas depois também serve uma série de possibilidades de partir para a conversa e para um pensamento que parte desse objeto. Isso é lindíssimo. É a capacidade catalisadora. Exatamente, isso é lindíssimo. Ou seja, um objeto artístico é sempre um bom ponto para uma conversa, para criar conhecimento, quer dizer, pelo menos para suscitar algumas interrogações, algumas perguntas. Não é? Porque ao fim e ao cabo o que nós estamos a fazer aqui é indagarmos e questionarmos sobre quem somos, seja na relação com o território, seja na relação connosco, ou seja, a verdade é este projeto
e muito daquilo que nós vamos promover e que tentamos promover é muito ir nesse sentido, indagarmos sobre quem somos, o tempo, como é que nos relacionamos com o território, como é que nos relacionamos com o olhar, como é que nos relacionamos connosco. As marcas que as coisas nos deixaram e as marcas que deixamos também. Exatamente, tudo isto tem que ter uma presença, né, e que nos faz questionar de alguma forma sempre como é que chegámos até aqui e depois que chegarmos até aqui para onde é que nós queremos ir, ou seja, levanta sempre as coisas a um determinado detalhe, a um determinado ponto de reflexão que hoje em dia a mim parece-me cada vez mais, às vezes, difícil de entrar nele pela necessidade da rapidez das coisas, pela quantidade de coisas que foram... a velocidade da própria vida, né? Portanto, nós estamos aqui num espaço que é supermercado pelas várias estações do ano, que é supermercado pela ligação à terra, ou seja, é uma infraestrutura industrial, mas que tem uma determinada vida muito ligada aos ciclos. Sim, e tem, no caso particular, está muito enraizado, não é? Exatamente. E até porque nasce, isto não acontece por acaso, como é óbvio. Há uma história por trás disto. Meados dos anos 50, como sabes, foram épocas de grande pobreza. Podes ler alguns escritos do António Sérgio, há uma grande reflexão sobre o movimento cooperativo, isso era uma solução, até para contrariar um bocadinho aquele estado corporativo que existia. Tanto que, e as adegas cooperativas surgem nessa fase, não é? De tentar colmatar dificuldades, quer de quem tinha poder para negociar o vinho e a vinha, mas também para, de certa maneira, dar a possibilidade aos pequenos produtores de terem algumas garantias de escoar, de ver o seu trabalho, o seu esforço remunerado. Isso é a ideia que eu tenho. Não, sem dúvida. Em relação a isso. Portanto, não fui estudar a história das cooperativas e muito menos das cooperativas. Mas onde eu estava a tocar aqui, nesta questão que eu acho interessante, que é, e lá está, tu vais ter a capacidade de acompanhar um ano, praticamente. Vais ter a capacidade de estar aqui praticamente um ano. Vais apanhar todos os ciclos. E esta infraestrutura acaba por ser uma infraestrutura em que a ligação à Terra, quando eu digo à Terra, digo sim, aos ciclos do planeta, não é? aos vários momentos, é uma infraestrutura que responde a isso, ou que recebe as respostas disso, digamos assim. Nós, na nossa vida cotidiana, contemporânea, muitas outras coisas. Serve mais isso. E serve isso, exatamente. E nós, no nosso estilo de vida contemporâneo, às vezes com hábitos mais urbanos, anulamos de certa forma, anulamos essa ligação. Basta ir ao supermercado e temos tudo. A fruta da época é fruta em toda a época. Exatamente. E daí eu estar a falar da questão do detalhe e da reflexão. Porque também se abre aqui todo um campo de pensamento, dessas ligações nossas humanas com a sustentabilidade e com os territórios, ou seja, também há esse tipo de pensamento que também pode existir. Ou seja, este local incide exatamente sobre isso, sobre uma ideia que, se nós procurarmos e aprofundarmos, existia um ciclo, existia o descanso, existia o ponto mais intenso, ou seja, havia todo um formato mais, digamos, natural. Bom, vamos tendo sempre aqui umas interrupções, até estava entusiasmado. Mas então, o que nós pedimos aqui, que eu gostava de falar e que nós estávamos aqui a desenvolver, era exatamente a ideia e a interpretação e as leituras que nós podemos fazer com o trabalho que vai sendo produzido. E, entretanto, já estava aqui a divagar para um pensamento que tem que ver com uma análise àquilo que nós somos, que nós vinhamos a falar, que nós somos, como é que nos relacionamos, sendo que existe essa relação com os territórios e este espaço aqui da adega, como nós vinhamos a falar, serve os ciclos mais naturais. Temos uma sociedade contemporânea que de alguma forma anula esses ciclos mais naturais, até tinhas dado o exemplo dos supermercados,
E ao fim e ao cabo era explorar aqui esta ideia de questionamento, porque principalmente, deste o exemplo dos supermercados, mas hoje em dia com as redes sociais, o marketing, a necessidade de comunicar as coisas rápido, como por vezes as coisas ficam numa determinada rama, são pouco aprofundadas e de alguma forma o conhecimento pode ficar num ponto de partida para que haja uma determinada exploração. Aqui, neste caso concreto, que é o nosso trabalho, há sempre a hipótese e que nós queremos criar pensamento, falar sobre as coisas, questionarmos, e ao fim e ao cabo é uma ferramenta, e estou aqui a pensar porque agora está-me a despertar isso em mim. Este espaço acaba por ser uma ferramenta de nos ligarmos a uma forma mais sustentável e isto é um desejo, se calhar, mais pessoal, de nos projetarmos no futuro dessa forma também. Porque, como te dizia, o facto do trabalhador no campo, a vinha e todos os seus ciclos, não é? Respeitavam um determinado ciclo natural. E isso, de certeza, cabe ter implicações a nível psicológico, a nível de política, ou seja, há uma série de implicações quando a memória não é aprofundada, quando o conhecimento não é aprofundado, quando o detalhe não é pensado, quando os ciclos não estão corretos, que podem vir daí. Claro que já estamos a extravasar por um pensamento muito distante daquilo que... Mas não tem nada a ver com isto, mas deixa-me só fazer aqui uma pequena reflexão. É que, independentemente de haver atividades mais ligadas aos ciclos naturais, a escolher da agricultura, sobretudo, o setor primário, todo o setor primário está ligado a ciclos naturais de produção. No caso da vinha, há esse ciclo que está perfeitamente determinado, desde o cuidado com as vinhas até à colheita das uvas e depois o processamento para se produzir o vinho e outros produtos derivados. Mas isto tudo resume-se sempre ao mesmo, não é? Na minha opinião, é tudo a necessidade que temos de manter a sociedade ativa e viva. São atividades económicas que, no fundo, se destinam a providenciar a sobrevivência, a vida das pessoas. Quando o esforço ultrapassa, o gasto, o investimento ultrapassa a capacidade de rentabilidade, e a rentabilidade tem a ver com o que é que sobra para as pessoas, o que é que sobra para a vida das pessoas, tudo entra em causa. Tudo é posto em causa. E se calhar esta adega passou também por um período assim. Teve o seu auge nos anos 80, 90, e se calhar por não ter havido a visão ou a percepção uma percepção mais alargada do que é que se estava a passar com o negócio do vinho, eventualmente, sofreu uma série de revés, mas as decisões são sempre humanas. Podem ser boas ou más, mas muitas vezes se foram boas decisões ou más decisões, só se vê pelo resultado. Claro. Os resultados são produzidos. Mas isso é outra reflexão. Isso é uma outra não está no meu horizonte. Não está no teu horizonte. Não estou nem aí. Aliás, nós vinhamos... a Câmara de vez em quando vai parando e nós às vezes vamos ali em Catadupa e depois corta e podemos perder aqui um bocado do pensamento, porque isto vinha tudo já de um pensamento relacionado com uma série de leituras. Sim, do que é que isso pode ter, que relações é que isso pode ter com o território e com as pessoas. Exatamente. Sobretudo com as pessoas. Pensarmos, lá está, quando não é esse o objetivo, mas há esse tipo de leitura, pode ser pensado como é que as pessoas se organizavam no tempo, o seu ciclo no ano, quando é que descansavam, quando é que não descansavam, quando é que tinham a preocupação de colher, ou seja, há essa ligação que eu acho que é importante, por vezes, nós nos lembrarmos dela. Sim, neste caso concreto é crítico, como sabes, não é? Exatamente. As colheitas,
a vindima, a colheita, pode ser antecipada ou postecipada, não é? Sim. Depende até pelas questões das alterações exato, do clima, não é? Do clima. Tem a ver com o clima, com como é que correu o ano, não é? Exatamente. Sim, E as coisas não são muito dependente disso. Sim. Não, e depois há aqui uma outra visão também, que é todo o mundo tecnológico no qual nós vivemos hoje em dia, de alguma forma vai apagando às vezes de determinadas coisas que têm que se apagar, porque se apagam, mas quão importante é ou não nós irmos a essa profundidade para sabermos muito bem onde é que estamos, onde é que chegamos e para onde é que vamos. Sim, a tecnologia chega a todo lado, acho que tem chegado a todo lado. Sim, completamente. E hoje em dia o que tu vês são máquinas a fazer vindima, não é? Exato. As vinhas já são plantadas de uma forma completamente distinta do que eram que há 20, 30 anos, porque a tecnologia depois se vai cagar, mas há muito do trabalho que se faz na vinha, não sei se alguma vez irei abordar isso, não faço ideia, que refletir sobre o assunto, ainda é trabalho manual. Depende de pessoas que conhecem as videiras, sabem qual é a altura e como é que vão fazer a poda, a empa, observar o crescimento da uva, saber que é necessário intervir ou não. Tudo isso depende muito do ano. E é um conhecimento que é acumulado de gerações. E tudo depende como também utilizamos a tecnologia, porque a tecnologia não necessariamente tem que ser inimiga da sustentabilidade, pode ser usada a favor da sustentabilidade. Antes, pelo contrário, a tecnologia tem tido um papel, na minha opinião, muito positivo nos processos. Se tem tido um papel positivo na vivência, nas relações das pessoas, mesmo com o trabalho, não sei. Se calhar não, nos aspectos sim. Em relação à viticultura e ao vinho, que eu tenho visto, e também já contratei com a realidade de uma adega completamente distinta desta, onde há incorporação de tecnologia, muita, onde os processos estão muito mais sofisticados e modernizados. O que eu vejo é que nessa área, fazer o vinho, há cada vez menos intervenção humana. É crítica, a intervenção humana é crítica, mas parece-me que tem havido uma transferência da intervenção humana para fazer vinho, tem havido uma transferência maior de intervenção humana para o aspecto da comercialização. Exato. O marketing, a comercialização. É um produto de grande consumo, é um produto que tem muita aceitação no mundo inteiro. Penso que é não sei se é do teu tempo, mas já não me lembro quem. Eu penso que foi o António Guterres que encomendou o chamado relatório Porter. Não sei se alguma vez ouviste falar. Não. Uma coisa dos anos 80 ou 90, se não me engano. Era assim um guru economista nessa altura, e então o governo português encomendou-lhe um estudo de quais eram as vias de desenvolvimento para a economia portuguesa. E é curioso, estamos a falar há 30 anos, não é? Mais. Uma das grandes áreas que era sublinhado nesse relatório era efetivamente o vinho. Pois. Claro. Isso vai aprovar-se, e o turismo também. Sim. Isso vai-se aprovar. Vai-se aprovar mais tarde. Mas, por exemplo, mas o tempo, já viste o tempo que mediou? Sim. Portanto, há uma geração. Sim. As coisas demoram. Demoram-se o tempo. Demoram o tempo. Mas é interessante porque, por exemplo, também existem adegas, e eu já estive também algumas propriedades para um público, se calhar, ou que se trabalham para um determinado público, ou têm uma dimensão maior, em que o seu processo, neste momento, está a ser o contrário.
ou seja, em que estão a acabar com a parte em que apanhavam as uvas de uma forma mecânica, estão a regressar às pessoas, estão a fazer a ideia cada vez mais biológica. Eu lembro-me que estive numa quinta em que eles tinham uma série de biólogos e uma equipa grande a trabalhar para criarem casas para determinados predadores, para serem os predadores a controlar, ou seja, morcegos e etc., a controlar as pragas em vez de terem que utilizar uma série de produtos, ou seja, com o objetivo de conseguirem ter a produção mais biológica possível. E pronto, isso depois também tem que ver com uma série de visões, e quem está a gerir as coisas tem as suas visões, não só do ponto de vista comercial, mas também ter outras visões, principalmente sabendo a situação em que nós estamos enquanto humanos, enquanto civilização mundial neste momento, e a forma como encaramos o planeta e o mundo, não é? Nós vinhamos a falar da questão do vírus e estamos a atravessar uma parte do vírus que de alguma forma nós também sentimos, que foi-nos reportado, um bocado o planeta a respirar um pouco. Mas isso são outras, ou que achamos que... Isso podemos tirar conclusões, a nossa imaginação e o nosso pensamento tira conclusões acerca de muita coisa. É verdade. O que tem acontecido sempre, isto é a minha visão das coisas, é que quando vamos... Estava a dizer que às vezes é preciso voltar à base, ao básico, e encontrar um caminho que não leve eventualmente aos erros que se cometeram noutros caminhos. Até voltar atrás ao ponto de partida e recomeçar. Mas a verdade é que cada vez mais a escala das coisas não permite isso. Não podemos, é a minha opinião, não podemos ser radicais a pensar que agora vamos só fazer as coisas desta ou daquela forma porque é mais sustentável, é mais natural. Porque quando se mexe nas coisas que já têm uma grande escala e da qual depende muita gente, inevitavelmente temos que pensar nas consequências sociais que as transformações têm. E as transformações têm sempre consequências sociais. E eu penso que temos que olhar com ponderação sempre para as coisas, temos que olhar com ponderação. Não basta banir isto ou banir aquilo, ou este tipo de produto, ou este tipo de processo. As coisas têm que ser ponderadas sempre. Às vezes é necessário haver ser um bocadinho mais, não digo radical, mas encurtar o tempo em que as coisas têm que ser feitas. Temos que reduzir a pegada de carbono, é verdade. Mas as coisas têm que ser pensadas num mundo de humanos, em que todas as pessoas têm direito a ter uma vida digna, não é? Própria da dignidade humana. E a cultura começa por aí, não é? A cultura começa quando as pessoas têm condições de vida que lhes permitem dar alguma atenção também ao lado espiritual e cultural. Se chegas a casa e a tua preocupação é saber se eventualmente vais ter habitação dali por um ou 2 meses, ou se vais manter o emprego durante quanto tempo, não sabes. Se eventualmente vais ficar sem emprego, mas se encontrar outro emprego, mas vais ganhar muito menos, e ter que trabalhar mais horas e ser mais subordinado. Quando o humano parece que cada vez se tem que anular mais em função da estrutura, isso assusta-me um bocado. Acho que sim. Onde houver possibilidade de se fazer essas intervenções, que se façam e que isso resulte numa melhoria da qualidade do que se faz, mas que tudo possa resultar também numa melhoria da humanidade. Claro. E ao fim e ao cabo, aliás, nós já estamos aqui a voar na nossa conversa, mas é muito por aí, ou seja, esta ideia, e que devemos sempre partir deste trabalho, porque na verdade começámos a falar sobre este trabalho e agora estamos a falar sobre isto. É sempre um questionamento.
As conversas são como as uvas. Exatamente, e há sempre esse questionamento, mas é importante que se criem espaços, não só que tomar as decisões, tomamos nós e todas as pessoas tomam decisões, umas com mais poder ou menos, mas acima de tudo criar espaços para o questionamento. E isso é muito importante. E manter aberta a capacidade de diálogo, de compreensão, não é? Ter a capacidade de ouvir o outro. Às vezes é mais fácil dizer do que fazer. É um bocadinho isso. E este trabalho que nós vamos aqui desenvolver, com certeza, nos vai ajudar também a criar mais espaços para isso, mais espaços para questionamento, uma parte eventualmente em que ele esteja a ser mediado, e pensarmos e falarmos sobre uma série de questões que são, de alguma forma, importantes para nós do ponto de vista pessoal, e têm sempre interesse sobre as nossas ações futuras, porque este tipo de conversas tem sempre alguma influência no nosso, nem que fica no subconsciente, ou pelo menos alertar-nos para um ponto de vista, por vezes, quando entramos nesta profundidade do espaço de pensamento, para um ponto de vista que nem sequer estávamos despertos, porque a outra pessoa tem esse olhar e nós temos outro olhar. Isso é muito interessante. Deixa-me só... Os olhares não têm que ser conflituosos, não é? Exatamente. Há diferenças, convenhamos, também não podemos ser bonzinhos e pensar que as diferenças são sempre resolúveis, não é? Claro. Haverá sempre pontos de vista inconciliáveis, seja sobre o que for. Mas se tivermos consciência de que isso acontece e que isso é verdade, se calhar existe também sempre a possibilidade de criar pontos de diálogo, não é? Sem dúvida. Podemos dizer, eu não gosto disto. Tu não gostas? Não sei, não gostas. Sim, não gostas de caracóis. Eu não te vou convidar para comer os caracóis, mas posso dizer, olha, Rafa, vamos beber uma Imperial, comes os termossos e comes os caracóis. Claro. Ou vice-versa, não é? Sem dúvida. Mas é isso, é criar espaços de diálogo, espaços de pensamento, e o pensamento só se cria se houver visões diferentes. Com diálogo, com conversa, com linguagem. Se toda a gente tivesse o mesmo tipo de pensamento, quer dizer, aí não se criava. Não é? Sim, mas há movimentos nesse sentido também, não é? De uma certa uniformização, de uma homogeneização, por assim dizer, não é? Sem dúvida. Daí haver essa urgência, daí haver essa urgência de se criarem espaços para a pluralidade, para a conversa, para as visões e eu acho isso super fascinante e com certeza que acrescenta. Deixa-me agora voltar aqui um bocadinho. Depósito Artístico foi o nome que nós demos aqui. Tu deste. Mas com a tua concordância. Que demos Eu tinha uma ideia um bocadinho mais forte, mas se calhar foi uma boa ideia. Não, temos aqui várias fases. A ideia aqui de depósito artístico tem a ver exatamente com a questão dos depósitos, com os depósitos do vinho e isto numa ideia de residência artística, dar um nome à residência artística. Sim, isto na verdade é um depósito gigantesco, não é? As pessoas se calhar não sabem, mas isto... Tudo isto é um depósito. Estavam a dizer que são assim, umas dezenas de milhões de litros de vinho que isto chegou a estar cheio de vinho. Sim. Aqueles depósitos lá fora, estes aqui, são ou seja, por cima de nós está uma série de depósitos, à nossa frente está uma série de depósitos. Nós estamos por baixo Nós estamos por baixo de uma zona enorme de depósitos, estamos no edifício principal, depois houve aqui obras onde foram acrescentado, o edifício foi aumentado, onde podemos ver uma parte mais nova, digamos assim, onde tem ali uma série de autovidantes de inox, que também são de depósito. E a ideia aqui do depósito, para que não nos enganemos, não era uma ideia de vir depositar a arte à adega, e isso é muito importante que se perceba, porque podia criar essa ideia aqui, o nome, mas a ideia do depósito tinha que ver com o facto de isto ser verdadeiramente um depósito. Um grande depósito. E são nos depósitos que se iniciam os processos de fermentação, não é? E portanto há aqui uma série de
metáforas, de nomes, que a mim, na minha perspectiva, se calhar interessam-me mais, brincar com esta ideia dos nomes, da nomenclatura, das metáforas associadas ao vinho e ao processo artístico e à arte em si, que pode ser trabalhada aqui num processo mais à frente. Como já tinha dito aqui numa determinada parte da nossa conversa, há de resultar uma exposição deste depósito artístico em 2021. Essa exposição não terá obrigatoriamente de ter o nome do depósito artístico. O depósito artístico retrata este período, digamos assim, mais de residência e, portanto, se calhar como nós temos vindo a falar ao nível dos ciclos, também poderão aparecer aqui alguns nomes, algumas ideias associadas a uma série de ciclos, mas isto são coisas que nós estamos a falar e com certeza ainda vamos debater aqui muitas ideias. E se calhar, para fechar aqui um bocadinho a conversa, eu diria, Augusto, qual é que seria... quais é que são as tuas perspectivas e o que é que tu gostavas verdadeiramente que acontecesse deste projeto? O que é que te deixaria verdadeiramente satisfeito que resultasse deste projeto? Quais as tuas expectativas para isso? Satisfazer. Para ser sincero, a satisfação que eu tiro disto é o processo. É de onde eu tiro a satisfação. Evidentemente que há de estar concluído no próximo ano, com certeza. A forma dessa conclusão, não sei, vamos ver ainda o que é que irá, mas o que me tem dado satisfação é sobretudo o processo e a partilha que tenho feito naquele blog, no depósito artístico.eu, que as pessoas podem visitar e ver as imagens que eu vou publicando e irei publicar, entretanto, depois também os desenhos e tudo isso, mas é sobretudo o processo. A satisfação que eu tenho é sobretudo o processo. Portanto, e preparar a conclusão disto, seja na exposição, seja na publicação, seja o que for, faz parte do processo. Depois está concluído. Há de chegar numa altura em que veio de estar em pulgas para fechar isto, para saltar para outros que já andam aqui a palpitar. Ok. Bem, da nossa parte, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa? Não, sigam o depósito artístico no Centro Cultural. Bem, nós já nos estávamos a despedir. Vamos concluir. O Augusto estava aqui a dizer o endereço do blog. É o www.depositoartistico.eu. Exatamente, portanto, visitem. O Augusto tem estado a fazer uma espécie, tem utilizado o blog um pouco como um diário de bordo, um bocadinho, tem estado a publicar algumas das fotografias que depois, com certeza, servirão como estudo para o desenho que ele também irá concretizar. Algumas coisas no blog, tem alguns escritos que ele também avançou. Não tenho publicado. Ultimamente não, mas tinhas no início de algumas coisas escritas. Algumas coisas não eram minhas. Sim, mas que criaste ali relações, portanto, sigam o blog, sigam a página de Facebook do Centro Cultural do Morgado, onde nós continuamos a publicar também não só as coisas do depósito, mas também toda a área cultural de Arruda. O Instagram do depósito artístico também, não sei se podem segui-lo, não, foi do computador. Foi computador. Agora é que partem com o rato, corta só assim mais este bocadinho. E pronto, olha, espero que tenham gostado desta nossa conversa e nós vamos continuando a comunicar o trabalho que vai sendo feito e esperamos então que em 2021 consigamos fazer uma exposição interessante, com certeza será, e comunicar todo este trabalho que o Augusto tem vindo a desenvolver com esta ligação a esta infraestrutura tão importante para a memória coletiva da Ruda dos Vinhos, como é a adega cooperativa. Portanto, muito obrigado. Tá? Fixe.